Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a derrota do Flamengo para o Central Córdoba 2-1. E olha só, o Cicinho largou o aço, hein, falando sobre essa derrota do Flamengo. E tem os comentaristas também do programa da ESPN Brasil falando sobre a repercussão aí da derrota do Mengão. Claro, agora é virar o canhão, pensar no Campeonato Brasileiro na próxima partida. E depois, meus amigos, o Flamengo terá uma partida dificílima contra a LDU. A LDU que inclusive ganhou a partida dela ontem, se tornou líder da competição. O Flamengo nesse momento está na terceira colocação numa fase de grupos ali da Libertadores da América. Vamos analisar então, chega aqui, dá aquela moral deixando o seu like é importantíssimo para ajudar o trabalho do nosso canal. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreva aqui, ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, pra gente saber onde tem torcedor ligadinho aqui, dando aquela moral no nosso canal. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, jogo aberto, link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. 2-1 placar final para os argentinos que comemoraram dançando funk. Uma noite que há muito tempo o torcedor do Flamengo não via. Parecia que o caminho para as redes estava mais difícil nesta quarta-feira. Até então, a melhor chance do Central Córdoba tinha sido esse chute de Cufré. Mas os problemas aumentaram para os cariocas nesse lance. Mão de Léo Pereira, revisão do VAR, pênalti marcado e bola na rede convertida por Heredia. Léo Pereira levantou a torcida, mas a bola ficou na rede pelo lado de fora. O gol que realmente valeu foi essa testada de Florentin. 3 finalizações, 2 gols argentinos. Perdendo por 2 gols de vantagem, Felipe Luiz optou por colocar jogadores considerados titulares, que estavam sendo poupados na partida. Gerson, Pulgar e Wesley retornaram no time para o segundo tempo. Internamente, há um entendimento que na temporada o Campeonato Brasileiro vai ser prioridade. Falaram para nós que brasileiro ia ser uma prioridade, mas a gente entra para ganhar cada jogo. Estamos aqui no Flamengo e a gente vai ser cobrado por isso. Isso daí a gente deixa com o Boto, com o Felipe, com a presidência. A gente está pronto para poder servir o Flamengo em qualquer... Essa foi apenas a segunda derrota do treinador em 32 jogos disputados. Com o resultado, o Flamengo deixa a liderança do Grupo C e cai para a terceira posição. Bom, na minha opinião, foi uma grande surpresa. Você pode falar assim, o Bahia ganhou fora de casa, ótimo resultado, baita resultado. Mas o Flamengo perdeu no Maracanã, numa fase em que está embalado, com confiança. E aí muita gente dizendo que a escolha do Felipe de deixar 3 jogadores importantes como Wesley, Pulgar e Gerson no banco, só entraram no segundo tempo, que isso influenciou. É por aí mesmo, Edu? Claro, Renata, a gente vinha falando da questão, né, do elenco, né? O Flamengo, de repente, tira 3 jogadores e você vê que cai um pouco de rendimento o time, né? Então, é para você ver, de repente, a gente questionar. Será que realmente o elenco do Flamengo é tudo isso? Porque os jogadores que têm essas oportunidades e que 7 jogadores são titulares e 3 não, então você fica na dúvida. Então, é complicado. Eu acho que o Flamengo fez um jogo, de repente, que faltou aquele passe final, faltou aquele capricho final para finalizar melhor, né? Eu acho que a notícia melhor que teve foi o Pedro, a volta dele, né? Entrou aí aos 30, 35 minutos aí do segundo tempo. Então vai ser um grande reforço ao longo da temporada. Mas o Flamengo, por mais que foi um acidente de percurso esse resultado, Renato, não tenho dúvida que o Flamengo vai classificar e se classificar, vai classificar em primeiro. O Felipe tem ótimas escolhas, mas, por exemplo, quando ele põe o Pedro no jogo, ele tirou o Alexandre, por ali ele deixou o Plata fazendo aquele lado. Então ele também tem que, às vezes, girar, improvisar, e nem sempre vai dar certo. Se o Bruno Henrique faz aquele gol de cabeça no finalzinho, no último minuto, era 2-2, era ruim, mas era um empate, ok, jogo duro, desgaste, viajamos para a Venezuela, tem o brasileiro. Rona, mas o Flamengo se espera muito mais, se espera sempre uma vitória, ainda mais em casa, diante do torcedor.
Mas não pode deixar nunca de aprender, né? Eu acho que ontem foi um aprendizado do seguinte, o próprio treinador falou da humildade que teve a equipe dele na marcação, teve coração do lado do time dele. É verdade. Ele falou, teve coração no meu time, teve humildade, teve correria, ele poderia até ter feito ampliar um pouco mais o placar também, então o Flamengo tem que... É Felipe também, porque é Omar de Felipe o técnico. Isso, então o Flamengo tem que aprender nesse momento, que é o quê? Essa humildade que tem que ter. Na hora que sai uma falta, essa briga de vai bater um zagueiro ou o cara que é da... Não pode ter essa briga, ainda mais no Flamengo. Tem que deixar o cara bater lá. O De La Cruz foi lá, bateu, guardou. Então tem que ter essa ordem também dentro de campo. E o Flamengo tem que se atentar. Agora, correr o risco, vai correr risco, vai. Mas é uma grande equipe. Então tem que colocar esses ingredientes para dar uma engrossada no caldo aí. É um prejuízo bem considerável para o Flamengo, Cicinho, num grupo em que a gente sabe que o Flamengo poderia nadar de braçada. A gente está vendo ali os jogadores saindo ao som do funk, um funk de 2019, novatos na Libertadores e conseguiram um resultado gigantesco. E eu gostei que ele disse assim, o treinador do Central Córdoba disse o seguinte: se vocês perderem a bola, não errem passe, vocês recuperem e vão em busca de uma coisa diferente. E é um time que teve uma disciplina tática de marcação muito grande. Eu fiquei impressionada. Exatamente, Renata. É um time que jogou contra o Flamengo conhecendo o Flamengo, sabendo a maneira com que o Flamengo se comporta dentro do Maracanã. Um fator que eu acredito que o Felipe vai tirar muita lição dessa derrota, que é normal, né? Lógico que nós estamos falando do Flamengo, melhor elenco aqui sul-americano, mas essas coisas podem acontecer. Tem um grande treinador para dar a volta por cima. O Flamengo só vai ter que treinar mais a respeito dessa questão quando sai atrás, ter um melhor posicionamento para tentar buscar o resultado. No ano não tinha tomado 2 gols ainda de nenhuma equipe. Então sentiu dificuldade. Jogando com o Felipe Luiz, né, o time titular. Exatamente. Mesmo com seus grandes jogadores, e o Arrascaeta ontem foi substituído, não fez um grande jogo e é um jogador que faz a diferença nesse último passe. Então o Flamengo, nessa derrota, acredito que perdeu no momento que pode perder, porque consegue se recuperar ao decorrer da competição. Então, que sirva de lição. E o Central Córdoba aí tá aprontando. Vamos ver esse grupo que tem a LDU, que é um time tradicional. O Pedro Henrique Torre contou pra gente como foi a noite ruim pra um, boa pra outro, né? Gols sofridos pelo Flamengo em 2025. Nos últimos 4 jogos foram 4. Só que nos 16 jogos anteriores tinham sido 8. Então, o Flamengo sofrendo bastante nessa sequência recente. A primeira vitória da história, então, do Central Córdoba em Conmebol Libertadores. A segunda derrota do Felipe Luiz. A gente vai falar já do Cruzeiro também, né? A vitória do Bahia, o triunfo do Bahia. Então foi uma noite histórica de Libertadores para algumas equipes. Para o Flamengo não foi legal, hein? O Rafael Marques está conosco porque ele conta pra gente a repercussão. E olha, o Felipe Luiz precisando até dar explicações, hein, Rafa? Será que é para tudo isso? Acho que sim, né, Bruno? Afinal de contas, a expectativa era bem diferente. Bom dia pra você, Mari, Marra, Jailson, fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Como já bem discorreu Pedro Torre nessa sua reportagem, havia toda uma festa montada aqui no Maracanã para o Flamengo obter a sua segunda vitória na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Isso não aconteceu. Depois de estrear vencendo o Tátira fora de casa, perdeu ontem para o Central Córdoba e é a segunda derrota consecutiva por esta competição como mandante. Lembrando que no ano passado, a última vez que o Flamengo jogou pela Libertadores em casa, perdeu para o Peñarol e depois acabou não conseguindo reverter o quadro em Montevidéu e foi eliminado da competição precocemente de acordo com o planejamento do clube. Sim, coube ao Felipe Luiz o papel de dar explicações, assumiu as responsabilidades pelas decisões tomadas ontem, principalmente a preservação de alguns titulares, dentre os quais o Gerson e o Wesley, que entraram no intervalo, assim como o Pulgar, entraram para o início do segundo tempo, para tentar reverter um quadro que já era muito ruim. O Flamengo terminou o primeiro tempo perdendo por 2-0 e disse o Felipe Luiz em alguns momentos na entrevista coletiva de ontem que ele acha justo que o torcedor vai e também cobre pelo fato do Flamengo ontem ter perdido o jogo pela Conmebol Libertadores. Enfim, o rescaldo é bastante negativo, as principais críticas são em cima exatamente dessa preservação de alguns jogadores e aí a discussão vai ser reaquecida. Se o Flamengo tem tanto elenco como todo mundo diz que tem, é para sentir tanto assim a falta de alguns titulares? Esse é um bom tema para a gente debater ao longo do programa, mas trazendo aqui o sentimento do torcedor nesse momento aqui no Rio de Janeiro após a derrota de ontem, é de uma certa preocupação, até porque estavam contabilizados esses 3 pontos que foram para o outro lado, meus amigos.
Ô Rafa, e todos esses pontos aí que você levanta, exatamente a questão de elenco, é um assunto importante pra gente falar com os nossos comentaristas. Beijo e a gente volta a se falar também ao longo da nossa programação. Jailson, bom dia. Bom dia, Du. Bom dia. Bom dia, Mar. Bom dia. Já vou começar com pergunta. O que aconteceu, assim, só pra gente começar aqui a nossa conversa lá no Maracanã? Não, a questão principal foi que o Rafa levantou, né? Em relação à escolha que a gente já tinha falado aqui dos outros times. A gente falou da mesma coisa do Vasco, de relação a preservar. Você vai preservar alguns jogadores, você pode poupar. Você pode fazer o que você bem entender de que você vença o jogo. Se você não... É mentira? Isso é verdade. Mas porque se você não vencer o jogo, é isso que vai acontecer. A cobrança, é crítica em cima. Tanto que o Felipe Luiz ele já se antecipou. Ele falou, ó, a escolha foi minha, eu quis poupar, porque a gente precisava preservar alguns jogadores. E o Felipe Luiz vem fazendo isso. Em relação a 45 minutos. Ele tá tentando dosar mesmo essa carga nos jogadores. Só que aí vem a derrota. Vem a derrota em casa para uma equipe que está na parte ali mediana na tabela do Campeonato Argentino. Só que também, como o VT do Pedro nos trouxe, é noite de Copa. Noite de Copa é outra coisa. E aí, o ponto principal para mim dessa questão fica em cima desse planejamento. Que o Felipe Luiz ontem ele disse, não tem essa de prioridade, de que o brasileiro vai ser prioridade e a Libertadores fica em segundo plano. É o mesmo patamar. Só que o Boto tinha falado que a prioridade era o brasileiro e não a Libertadores. Só que não adianta, não tem torcida, principalmente a torcida do Flamengo, que vai aceitar, por exemplo, que a Libertadores fique em segundo plano para o brasileiro ficar em primeiro. Então, o Felipe Luiz vai ter, sim, um pepino aí, ele vai ter que dar um jeito, assim, não de crise, não de nada, mas vai ter que dar um jeito, por exemplo, de conseguir equilibrar as competições principais e tentar sempre, ou o máximo possível, botar os 100% dos jogadores em campo. Sobre a questão de rodar elenco ou não, né? Acho que isso, todos os times vão passar por isso e a maioria vai sentir muito quando tirar alguns jogadores. É pro Flamengo, como o Rafa questionou, sentir, né? Porque a gente valoriza sempre o fato de ser, ou a gente entender que é o melhor elenco do país. O azar na bola do Bruno Henrique na trave. Esse segundo gol, o cara tá sozinho ali na pequena área desde antes da cobrança. O Everton Araújo tava marcando 2. Não tinha ninguém colado nele, né? Não tinha ninguém colado nele. Mas era uma jogadinha também, né? Né? Mas o Everton Araújo tá desde o início com 2. E aí é o único ponto que eu discordo em relação à diferença de nível entre os titulares e reservas é justamente na posição do garoto, que é um garoto, é um garoto que tá surgindo ainda, tem muito a amadurecer com o Pulgar. Aí é uma diferença absurda. E só para deixar claro, eu falei no primeiro momento assim, tem titulares e eles são melhores. Você não tem 2 Gersons no elenco. Exato, eles são melhores. E um outro ponto que eu acho muito importante, que talvez menos até que a diferença técnica entre titular e reserva, o nível de concentração do jogo. Enquanto os caras do Central Córdoba estavam acreditando em tudo e estavam dividindo tudo, o Flamengo estava um pouco mais passivo. E eu acho que esse é um ponto de observação. E sabe o que rápido, porque isso não pode acontecer em Libertadores. E uma coisa que a gente estava conversando até eu e o Bruno antes do programa é que assim, tem derrotas e derrotas e tem vitórias e vitórias. O jogo de ontem não foi um jogo que não queria ser jogado pelo adversário, o jogo foi jogado. O Flamengo teve oportunidades, teve espaço, o Central Córdoba foi pro jogo, não foi também um time que estacionou um ônibus e não... Foi uma derrota jogada, foi uma derrota de... Não foi, nossa, sem querer um chute desviou na orelha do Léo Pereira e entrou e, meu Deus, perdemos de 1-0 aos 35 do segundo tempo. Foi um jogo jogado. É isso aí, nação. Tá aí a imprensa, então, repercutindo a derrota do Flamengo. Agora é virar a chave e pensar na próxima partida. Mas teve erros que a gente tem que... O Flamengo precisa corrigir urgente se quer ser campeão neste ano, né? Claro, foram inúmeras partidas sem perder. O Flamengo tava sem perder desde outubro do ano passado. Mas hoje eu acho que não justificaria essa derrota dentro do Maracanã. Jogando no Maracanã, né? O Maracanã tem que ganhar, tem que vencer. Então, um exemplo, se o Flamengo perdesse, por exemplo, lá contra o LDU, jogando fora de casa, lá em Quito, perdesse de 1-0, um exemplo, 2-1, pô, foi um jogo jogado. Aconteceu, é muito difícil jogar lá, é Libertadores. Pô, mas perder no Maracanã pro Central Córdoba, que é um estreante na Libertadores da América, cara, tem que se pensar e corrigir urgente esses erros. Tamo junto, nação! Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.